Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui no Monte da Oração, nessa quarta noite, e estamos aqui lendo com você no Evangelho de João, no capítulo 5. Olha lá, aqui no capítulo 5, Jesus fala uma palavra que nós colocamos aqui, ó. Fim da vida. Não. Aqui o Senhor Jesus, quando ele se declara, ele diz aqui, ó: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Olha lá. E os que a ouvirem viverão. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa como ouço. Assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Aqui o Senhor Jesus, no comentário da minha Bíblia, Jesus é Deus. Jesus, além de ter feito milagres e maravilhas, as Escrituras dão testemunho de que Ele veio nos dar a vida eterna. Estamos vivendo um momento no mundo em que as pessoas estão se esquecendo disso. As pessoas estão tão agarradas à religião que elas estão esquecendo quem é o rei dessa terra. Eu vou ficar em pé aqui no monte para você entender. Hoje aqui nesse monte estamos declarando para você que o Senhor Jesus, Ele é o autor da nossa vida, da vida eterna. E Ele pode, e Ele é o Senhor do universo. E Deus nos deixou aqui para a gente escolher esse caminho. Cada dia nós estamos vivendo um período em que eu disse para muitas pessoas, nós estamos nos últimos tempos da igreja na face da terra. Todos os sinais estão acontecendo. Peste, maremotos, terremotos, doenças, epidemias. Cada dia mais as doenças estão dominando. Por mais que tenha tanta tecnologia, o ser humano ele vive como se estivesse na idade das trevas. Porque muitos não querem se converter. Eles não querem acordar para a vida. Eles não querem voltar para Deus. Muitos estão desviados, brincando com a sua vida, achando que a vida é aqui, ó. A vida não é aqui. Morreu, você vai para o céu ou para o inferno. Jesus não pode fazer nada, Ele já fez, Ele já abriu a porta. Basta você reconhecê-lo, mas muitos não querem. Muitos preferem a condenação. O ser humano, ele aceita a oferta do diabo. Satanás, ele tentou, na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 5, Satanás, ele tentou Jesus com as três coisas que o ser humano procura nesse mundo. Comida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O ser humano, ele, o Deus de muito, como diz o apóstolo Paulo aqui no livro de Filipenses, o Deus de muitas pessoas é a sua barriga, é o seu estômago. E é nessa loucura que o ser humano tem perdido a sua salvação. Eu conheci muitos jovens aí que estavam bem na igreja, mas eles aceitaram o convite do mundo. E eles perderam a vida. E eles sim passaram para o outro lado. E eu fico
Eu não sou Deus aqui, mas eu digo para você, amigo, fim da vida é você que vai decidir. Eu digo não, eu digo que a vida começa daqui para a eternidade, assim como a morte, a condenação também. Por isso a gente tem que ter vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Hoje a ciência já comprova que existe muitos exemplos de que existe vida após morte. Hoje qualquer incrédulo já acredita nisso. Assim como o Wi-Fi, assim como eu estou clareando a Bíblia com esse celular, isso aqui é uma prova de que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono desse universo. Eu creio em Deus por causa disso. E quando eu conheci Deus num beco sem saída, em 1981. E eu falo de Jesus todas as noites para que as pessoas se despertem, que morrer não acabou. Jesus foi tentado pelo diabo, primeiro na parte do alimento, segundo na obediência, quando Satanás disse: olha, se tu és o filho de Deus, pula daqui embaixo, porque os anjos eles vão te segurar. Aí Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus, porque o ser humano ele brinca de super-herói. Tem muita gente que era para estar vivo, era para estar aqui com a gente, era seu amigo, era para estar vivo, mas se acharam super-heróis, começaram a beber, começaram a fumar, começaram a fazer tudo aquilo que era errado, e muitos perderam a sua vida num acidente de trânsito. Poderiam estar com a gente aqui, mas não aceitaram, entraram pelo caminho da violência e perderam a sua vida. A terceira fase da tentação, o diabo ele tenta atingir a vida espiritual do ser humano. Tudo isso te darei, Jesus, se tu prostrado e me adorar. Olha lá, é adoração. O ser humano ele não quer se ajoelhar diante de Deus, assim como eu estou de joelho aqui, ó. O ser humano não quer se prostrar diante da palavra, diante de Deus. Ele aceita vender a sua alma para o diabo, como muitos estão fazendo hoje em dia. Estão adorando o diabo, estão negando a fé, estão indo para o mundo, estão indo pela ilusão das drogas, do dinheiro, estão perdendo a sua salvação. Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, prestando culto ao Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele sabe que a sua vida vale mais que o mundo inteiro. Tanto que no livro de Jó, no capítulo 2, aparece o diabo com o nome do Velho Testamento, que é Satanás. De onde vem Satanás? O Senhor pergunta no capítulo 2. Ele diz: de rodear e passear a terra. Viste o meu servo Jó, porque não existe nenhum homem na terra que se desvia do mal, é um homem justo que se desvia do mal, que tem um caminho reto. Aí naquele momento o diabo diz: mas tu está guardando ele, tu está protegendo ele, toca no corpo dele para ver se ele não nega a fé. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará em troca da sua vida. Olha lá essa palavra, Satanás declarando aquilo que eu estou falando, ó. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele vai dar em troca. O ser humano ele tem coragem de se vender por coisas erradas e profanas e perder a sua salvação. Por isso eu estou dizendo nessa noite: valorize a sua vida espiritual. Morreu, não acabou. Eu reconheço que a minha vida começa a partir da minha morte. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Não perca a sua salvação. Se reconcilie. Volte para o caminho de Deus. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por estar aqui na oração do monte, estar gravando essa mensagem para o nosso grupo. Que o Senhor olhe para esse homem, para esta mulher agora com teu olhar de misericórdia. Que o Senhor restaure esta casa, este lar, esta família. Restaure esse casamento, esse relacionamento. Restaura, ao Senhor, novamente a unção desse homem. Que essa pessoa volte a se congregar, volte ao caminho da vida, ao caminho da luz, ao caminho da felicidade. Quebra, Senhor, as correntes das trevas, da maldade, da violência, da ignorância. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, para que ele e ela volte a se humilhar, volte a chorar, volte para o caminho da vida nesta noite. Eu oro pelos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Dá uma nova chance para esse homem. Ressuscita essa pessoa que está entubada.
que está no vale da sombra da morte. Dá uma chance, Senhor, para ele, para ela, pela tua misericórdia. Pelo poderoso nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Todos os pedidos de oração que estão aqui nesse livro, confirma a oração nessa noite da fé. Abençoa todos que oram conosco nessa noite, na nossa quarta noite da nossa campanha de oração, no Monte da Oração. Confirma a vitória para ele e para ela. Todos que recebem essa mensagem gravada pelo YouTube, pelo Facebook, onde quer que essa mensagem chegue, que a mão do Senhor confirme a vitória. Nós oramos por todos e declaramos a oração da noite no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fique na paz e lembre-se, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Vamos continuar orando por você. Deus está presente. Que a paz esteja no teu coração.